Ministério Público faz questão de andar na crista da onda e nós por cá temos a função de surfar o que a atualidade nos dá. E esta semana, polícias que fazem parte de um gangue que escraviza imigrantes foram deixados em liberdade porque o Tribunal entendeu não considerar, para efeitos de determinar as medidas de coação, escutas telefónicas que não estavam transcritas. Com alguma ironia, sugere-se ao Ministério Público que, da próxima vez, a entrega de escutas à sábado para que as possa transcrever a tempo de serem apresentadas em tribunal. Foi lá que pudemos ler as escutas, sem relevância criminal, algumas delas, pelo menos, do processo influencer. Os procuradores sacudiram a água do capote e insinuaram que a fonte de informação pode ter sido algum dos advogados desargüidos, porque há matéria que já não está em segredo de justiça interna. Este é o país onde se fazem 28 debates para escolher 2 candidatos para a segunda volta das presidenciais, sendo certo que pelo menos mais um debate será feito para escolher o presidente. Daremos nota do que pensam os comentadores residentes do Bloco Central, Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira, sobre esta campanha, a mudança de liderança do Bloco de Esquerda e sobre o embaraço que o governo diz sentir com as filas intermináveis que os turistas têm de ultrapassar para conseguir entrar em Portugal. E vamos espreitar a Venezuela, que vive, a pretexto do combate ao tráfico de droga, sob a ameaça de uma operação militar dos Estados Unidos, que pode ter como consequência maior a queda de Nicolás Maduro. A moderação da conversa é minha, Paulo Baldaia, e a sonoplastia é de Gustavo Carvalho. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva aos dois. Pedro Cisa Vieira, começo por ti, que estás lá longe, em terras de... como é que é? Do Oriente, onde o sol... já nem sei como é que... As terras dele. É a terra da China. Pedro Cisa Vieira, o passa-culpas do Ministério Público e a queixa-crime contra a revista Sábado, o que é que nos diz sobre o Ministério Público e o processo influencer? Não diz nada de profundamente novo, mas provável, porque quer dizer, nós já nos habituámos a isto. É verdade que desta vez são escutas sobre o Primeiro-Ministro, que são libertadas para a comunicação social, sem que ninguém saiba muito bem quem foi. Curiosamente, é sempre aos mesmos órgãos de comunicação social, portanto, se calhar era mais fácil estabelecer um padrão, o que é cá de comum em todos os processos em que isso existe. Aparentemente são os órgãos de comunicação social que chegam a isso. Mas, desde que não ponham escutas a jornalistas para saber quem é a fonte? Não tenho a certeza que alguns não estejam sob escuta. Mas há alguém que não esteja a ser escutado neste país? A pergunta é essa, não? Mas o que eu queria dizer é mesmo isto. Não há ali nada de novo. Impressiona mais porque é um ex-primeiro-ministro, impressiona mais porque aparentemente no processo onde aquelas escutas foram executadas teria havido algum facto que levou o Ministério Público a ter uma suspeita qualquer sobre o comportamento do ex-primeiro-ministro que os levou então a formular aquele célebre parágrafo num comunicado. Viu-se aquilo e parece muito pouco. Mas, portanto, aqui não há nada de novo. O que é, talvez, curioso perceber é como é que vai reagir este Procurador-Geral da República, este novo Procurador-Geral da República. Podemos estar a assistir a uma tentativa de, digamos assim, apalpar o terreno por parte de alguns segmentos do Ministério Público, quase que a mostrar, está tudo na mesma, não é por mudar o Procurador-Geral da República que as coisas vão mudar. Nós continuamos a ser capazes de intimidar isto também tem esse efeito de intimidação perante terceiros, perante, sei lá,
políticos no ativo, primeiros-ministros em exercício, etc., como quem diz, nada mudou. Nós estamos aqui, continuamos a conseguir fazer escutas, continuamos a não permitir que quem é objeto delas tenha acesso ao processo, mas nós libertamos-las na medida que nos interessa. Isto quer dizer que vês portanto, aqui um conflito interno no Ministério Público? A possibilidade? Quer dizer, vejo pelo menos a possibilidade desse ser um dos motivos, ou seja, tanto podemos dizer, bom, isto é só mostrar que está tudo na mesma, mas isto coloca, obviamente, uma questão ao Procurador-Geral da República, como é que ele vai reagir, se vai reagir na mesma ou subindo para o lado, ou se vai fazer só um inquérito às defesas e ao órgão de comunicação social e não olha primeiro para dentro. Para já, não conseguiu fazer ainda nada de explicações relativamente ao processo influencer, que já dura há anos. Já lá vamos até olhar para as escutas, que agora são públicas, exatamente para avaliar o que é que existe, pelo menos em relação ao ex-primeiro-ministro, que levou à demissão do próprio, demitiu-se por causa daquele comunicado. Já lá vamos a essa parte. Deixa-me perguntar aqui ao Pedro Marcos Lopes como é que olha para mais este caso de fuga, de violação de segredo de justiça, publicação de escutas num órgão de comunicação social. Eu nasci em 1966, portanto não tive a possibilidade, graças a Deus, e ao 25 de Abril, de ter me apercebido de como é que a PIDE funcionava. Mas por aquilo que eu sei e por aquilo que eu fui sabendo, digamos assim, melhor dito, há aqui um tipo de comportamento muito próximo. Ou seja, são pessoas que estão dotadas de poderes especiais no Ministério Público, que pura e simplesmente fazem escutas para saber da vida privada das pessoas. Deixa-me só dizer uma coisa, Pedro. Na PIDE havia quem mandasse, que era o Silva Paes, e quem politicamente também controlasse, que era o Salazar. Portanto, muito bem, há diferenças. Então ainda é pior. Agora nem isso, não é? Agora nem isso, bem, muito obrigado. De facto, quer dizer, aqui é o poder completamente na rua com este tipo de atitudes. Quer dizer, as escutas foram publicadas. Em primeiro lugar, nós temos que dizer duas coisas. Primeiro, o Ministério Público continua a desprezar completamente o segredo de justiça. Não é desprezar, continua a utilizar o segredo de justiça para atingir meios, para atingir objetivos, enfim, que me parecem bastante claros, que é obter ganhos de causa, aqueles ganhos de sistema, que eles estão a dar cabo do sistema, e mesmo não condenando as pessoas nos sítios próprios, depois fazem condenações na praça pública, mesmo que não sejam relevantes nem com matéria criminal. Isto me parece-me evidente que há determinadas coisas que se querem pôr cá fora, e foi lamentável a maneira como José Luís Carneiro caiu nesta armadilha, para dar a entender que os políticos é só cunhas e que pedem para um e metem para outros. Isto é evidente que a única coisa relevante que nem relevância tem é dar a entender isso. Quando José Luís Carneiro caiu nessa armadilha, quando não, eu só telefonei, não era para meter cunha nenhuma, é porque achava que aquela pessoa era bom para o cargo. Quer dizer, o real José Luís Carneiro, de facto, foi um desastre neste processo. Mas em frente. Bem, primeiro é este objetivo que o Ministério Público quer atingir. Segundo, também não nos podemos esquecer de uma coisa. Muito bem, os jornalistas têm as coisas, publicam. Quer dizer, os jornalistas, e são sempre os mesmos, e é sempre o mesmo grupo, também têm deveres éticos. Têm deveres éticos. Estão a colaborar num crime. Quer dizer... Sim, mas uma fuga de informação Paulo, com segredo de justiça é sempre um crime. Paulo, ou claro, tem ou não tem relevância na notícia que está a ser dada. Paulo, seja como o jornalista não tem que se seja como for, com a violação de segredo de justiça. Estão a colaborar num crime. Pronto. É verdade. Isso é tudo justificações. Mas estão a colaborar num crime. Segundo, portanto, estes dois, o primeiro que obteram esta condenação, o segundo, os jornalistas. Terceiro, vou voltar onde comecei, isto é pidesco. Absolutamente pidesco. Quer dizer, nós sabermos de coisa... Eu lembro-me, quando foi do caso Sócrates, de aparecer um tipo de escuta muito parecida com esta da Edith Estrela, em que a Edith Estrela dizia ele é muito vaidoso sobre o Sócrates. Isto foi publicado. Quer dizer,
São coisas inacreditáveis. Por exemplo, sabemos que, isso fiquei contente, que António Costa estava preocupado com o Futebol Clube do Porto. Isso fiquei porque ele, ao Matos Fernandes, perguntou se era amores, se era política ou se era o Chelsea. E ninguém se lembrou porque o Porto tinha sido eliminado no dia anterior pelo Chelsea para a Liga dos Campeões em Sevilha, onde eu a propósito estava. Mas, quer dizer, estamos a falar deste tipo de situações. Agora, sobre o PGR, não acontece nada. Ninguém diz nada. Aquele comunicado, que é uma vergonha sem fim. Porque o comunicado do Ministério Público, a única coisa que faz é insinuar que não foi o Ministério Público que produziu aquela fuga, que teriam sido os advogados do processo. Só que há aqui um problema. O António Costa não é arguido, portanto não tem acesso ao processo. Os advogados de António Costa não têm acesso Sim, àquelas mas escutas. Pode ter sido o que outro estão advogado. a sugerir é que outros advogados tiveram acesso ao processo E, portanto, que teriam sido eles. E é uma, Na verdade, nós temos que partir do princípio que tanto pode ter sido o Ministério Público como ou algum dos advogados tenha acesso. sim, claro. Temos que partir desse princípio, não é? E foi, a experiência diz-nos que a maior parte das vezes é verdadeiramente extraordinário. coisas Provavelmente foi esta a primeira vez. E há aqui, como dizia o Pedro Cisa Vieira, com razão, mas há aqui umas coincidências. São sempre os mesmos jornalistas, é sempre o mesmo grupo de comunicação, mas desta vez foram os advogados. Quer dizer, isto não tem pés nem cabeça, quer dizer. O que é que isto? E pior, quer dizer, e aqui é o último tema e depois vamos à influência. Quer dizer, como é que se guardam estas escutas? Pois, deixa-me ir para aí. Como é que se guardam estas escutas? Dizem-me, não, há uma razão lógica. Eu conheço a razão, porque a razão é isto poderia ser depois pode ser utilizado pela defesa e, portanto, o Ministério Público. Não foi o Ministério Público. O Supremo Tribunal de Justiça santificou e disse que isto se calhar era bom, e o Ministério Público argumenta que isto se calhar era bom para pode depois... ser útil para a defesa. Com certeza, os resultados do Chelsea. Não é isso que está em causa. Pedro Cisa Vieira. Não, quer dizer, vamos lá ver. António Costa não é suspeito no processo, porque ele já foi ouvido no processo, não foi constituído arguido, e se o Ministério Público tivesse suspeitas, no momento em que o ouvia, tinha que o constituir arguido. Tinha que lhe dizer, olha, e tinha essa obrigação. Portanto, ele não é suspeito. Isto não é libertado, porque isto não tem nada a ver com isso. Não tem nenhuma relevância criminal. É pura e simplesmente notar que aquilo não tem relevância criminal. É verdade que há um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que dizia precisamente que certas escutas não deviam ser destruídas porque um dia poderiam aproveitar a defesa, porque houve até um arguido que veio dizer exatamente isso mesmo. Se tivessem mantido algumas escutas, teriam visto que aquilo que teria ficado demonstrado que aquilo que estão a tentar imputar-me em função de algumas escutas é contrariado por aquilo que resultou de outras. Mas a verdade é que as normas do Código de Processo Penal estão feitas para escutas que têm os casos em que deve ser destruído e a jurisprudência sobre aquelas que devem ser preservadas, obviamente tem a ver com escutas que possam ter alguma relevância criminal. Isto não tem nenhuma relevância. Por amor de Deus. As conversas que estão ali sintetizadas, porque aquilo não são transcrições, são só sumários, são coisas completamente inacreditáveis. Vão entre aquilo que é a normal desempenho de qualquer pessoa que trabalha com outra e que tem que resolver um problema, seja numa empresa, seja num governo, fala sobre os assuntos, é normal, e a outra coisa são coisas puramente pessoais, puramente não tem nada a ver com qualquer... Não é possível encontrar ali, já nem é qualquer relevância criminal, é qualquer interesse ou até juízo ético ou moral sobre as pessoas. A única coisa que aquilo releva para o puro voyeurismo, mais nada. Portanto, que indicia que em relação a António Costa vai ser arquivado, vai ficar livre disto finalmente, ou não? Não, aquilo que me indicia é muito mais grave que isto. É que de facto, nos processos, nestes inquéritos,
que se prolongam durante anos, que têm não sei quantos arguidos, que são colocados durante imenso tempo em escutas, cujas as escutas são renovadas periodicamente. Aquilo está ali a ser feito, não porque esteja à procura de quaisquer provas de um crime de que se teve notícia, mas pura e simplesmente porque se anda ali a tentar ouvir, a tentar perceber o que é que as pessoas fazem na vida, com quem é que se dão, etc., de uma maneira que, de facto, só não é pidesca, porque, como eu dizia há pouco, na PIDE havia quem mandasse. E a sensação que aqui existe é que ninguém manda naquilo. Há pessoas completamente à solta. E volto a dizer aquilo que também já disse aqui anteriormente a propósito destas coisas. São os magistrados judiciais que podem pôr termo a isto. São os magistrados judiciais que podem, em vez de se refugiar na formalidade que o Código de Processo Penal só manda destruir escutas quando aquilo seja de segredo de Estado, e depois venham dizer estas, como não são de segredo de Estado porque ele estava a falar de futebol, então não se destroem. Quer dizer, todas estas coisas são tão absurdas que os magistrados judiciais ou caem no formalismo ou estão a ser de facto cúmplices do Ministério Público. Isto que é uma perversão do nosso sistema penal. E eu queria dizer mesmo isto. Às vezes, quando se falamos destes temas, há quem reaja a esta posição que estou a exprimir nesta base. Vocês estão a querer, mas é proteger os políticos corruptos. Vocês, quando criticam a atuação do Ministério Público, estão a pôr-se do lado daqueles que são por eles investigados. E o que eu estou a dizer é exatamente o contrário. Eu gostava que o Ministério Público, quando tivesse investigação e constatasse que de facto havia crimes praticados, seja por cidadãos comuns, seja por militares, seja por agentes das forças de segurança, seja por titulares de cargos políticos, levasse a prova que recolheu para uma acusação e fosse sustentá-la no tribunal. Aí sim, eu diria, estes poderes que são conferidos ao Ministério Público são importantes para que a ação penal seja exercida em nome do povo. Ora, o que estamos a ver sistematicamente é que estes poderes que são atribuídos pela lei ao Ministério Público com finalidades muito específicas estão a ser usados para fins completamente perversos. E é isso, isto não é pôr-se do lado daqueles que são objeto de investigações, é pôr-se do lado do Estado de Direito, é pôr-se do lado de qualquer cidadão que precisa de saber que os seus direitos, liberdades e garantias são sistematicamente assegurados e que, tal como a A ou a B não se pode pôr em causa, também no seu caso não serão. Pedro Marcos Lopes, olhar para a relevância destas escutas, porque obviamente que importa perceber porque é que elas ainda lá estão e porque é que são publicadas, não é? Bom, lá estão, é porque já foi respondido, tanto por mim como pelo Cisa Vieira. Eles lá estão porque há pessoas que estão no Ministério Público que não estão propriamente interessadas em investigar crimes, mas estão interessadas em saber da vida privada dos outros. E são publicadas por uma das razões é por causa de guerras dentro do Ministério Público, portanto, onde ninguém manda em lado nenhum, e em segundo lugar também tem um objetivo perverso que o Pedro não identifica, mas eu identifico. E o objetivo perverso é estas coisinhas de que aquele pedido de José Luís Carneiro António Costa dá um bom exemplo, que é o que vai passar mais. Isto não há crime nenhum, claro, mas vejam os artistas que eles são. Portanto, e ao PS, isto é claramente típico e costumeiro. Depois, há aqui um ponto... E o que eu acho que também é uma intimidação ao Primeiro-Ministro. Atenção. Então, eu acho que também... Sim, a guerra interna também passaria por aí. Demonstra... Também pode ser isso, mas eu estou... Enfim, não. Parece-me que o que se passa com o Primeiro-Ministro e com o PGR é um assunto razoavelmente resolvido, porque, aliás, anunciado pelo PGR, porque o Procurador-Geral da República disse que ia dar uma prenda de Natal. É muito interessante que o PGR diga que tudo o que se passa numa averiguação preventiva não pode ser divulgado. Sim, exatamente. Fica em segredo. Mas é tudo feito com fontes abertas, também não se percebe o que é que fica em segredo.
Se é fontes abertas, E logo a seguir são divulgadas estas escutas. Exatamente. Como quem diz, tu bem podes proibir e dizer que estão sob segredo, Sim, mas olha o que acontece, há coisas que estão sob Aliás, segredo. eu acho que a parte da averiguação prévia não era tema, mas eu também estou com o meu Paulo Baldeiro. Averiguação preventiva. Preventiva, eu estou com o meu Paulo, também não percebi bem, quer dizer, porque teoricamente na averiguação preventiva são só fontes abertas, quer dizer, vou investigar o que é bem, mas não quero ir por aí. A mim o que me importa, o que importa e que me tem importado ao longo destes anos todos é o facto de isto estar a funcionar de uma maneira irregular e a pôr em causa todo o edifício da justiça. Porque o que está em causa é que as pessoas olham e já começam a olhar. Porque nós sabemos que a maior parte das pessoas nunca entrou num tribunal, quer lá saber da justiça, acha a justiça um assunto menor, porque de facto está preocupada com outras coisas, com a sua própria sobrevivência, e despreza um bocado estes assuntos. Mas só os toma em consideração quando lhes parece que a justiça está, enfim, ao serviço daqueles que provavelmente eles identificam como pessoas que não os deixam viver melhor. Agora, o que se vai passando é uma deterioração tal do edifício judicial através destas atuações do Ministério Público que o que faz é contamina tudo, porque nós sabemos que a justiça não é só isso, é muito mais, e em determinadas coisas funciona bem, noutras funciona pior, mas funciona. Só que o comportamento atentatório de valores fundamentais da democracia que o Ministério Público está a ter, quer dizer, contamina tudo e dá a sensação de que a justiça está completamente nas ruas da amargura, que não funciona e que nós estamos completamente num país onde estamos expostos aos humores e às vontades voyeurísticas de meia dúzia de pessoas. Isto é muito grave. Deixa-me só acabar com um ponto por causa da operação. Eu ainda quero fazer uma pergunta sobre as escutas não transcritas. Sim, exatamente. Deixa-me ir só à operação Influencer. É que nós, infelizmente, vamos voltar a estas mas uma questões pequena mais nota vezes. na operação Influencer. O primeiro-ministro não estava a ser investigado, não estava a ser escutado, segundo nos disseram, e parece que é verdade. Isto é uma perplexidade. E apareceu qualquer coisa que fez com que a Procuradoria-Geral da República Mas já foi dito o que era. escrevesse aquele parágrafo. Que era um telefonema entre dois dos arguídos em que um diz que vai falar com o Primeiro-Ministro para resolver o problema. Onde é que estava esse telefonema? Era Esse não apareceu. Tá lá. Não é Mas isso. esse não está neste... Preciso, Ai, sim, é não está preciso que nestas- um terceiro indivíduo... Sim. É preciso que um terceiro indivíduo fale com Sim. o Primeiro-Ministro. Mas repara uma coisa. Claro, não, Mas repara uma coisa, Eu só estou a Pedro. dizer a explicação que foi dada pela Procuradoria Exatamente. a propósito de dizer porque é que o Primeiro-Ministro de Pedro, então, faz o teu ponto António que eu, Costa que eu era julgo que saber qual é suspeito. o teu, se não for... Mas depois repara uma coisa. Esta escuta não apareceu. Essa é a minha perplexidade. A única Porque escuta estas que são as provavelmente escutas- era relevante informa-me. Mas esta é uma coisa, atenção, estas escutas que agora foram relevadas são escutas, são interseções telefónicas de conversas em que o Primeiro-Ministro era Sim. recebeu um telefonema ok, de alguém que estava ok, sob escuta. ok. E essa, precisamente, foi feita sobre duas pessoas a falar sobre um terceiro Certo. que deveria contactar o Primeiro-Ministro. Portanto, essa não está neste pacote de escutas. A coisa curiosa é a Vamos seguinte, esperar. Virá para a então. próxima. a coisa curiosa é a seguinte, é que o fundamento para não destruir estas escutas, aparentemente, será que aquele que estava a ser escutado e que falou com o Primeiro-Ministro, Ministro do Ambiente, José Luís Carneiro, etc., etc., podiam ter interesse em preservar as escutas para a sua defesa. Eu pergunto, quer dizer, como é que uma conversa entre o José Luís Carneiro e o Primeiro-Ministro está aqui? Não é com o Primeiro-Ministro, é com o Matos Fernandes. Com o Matos Fernandes. Quer dizer, o que estás a ver é essa conversa. O que é que interessa ao Matos Fernandes a preservação dessa escuta para a sua defesa? A conversa do Chelsea interessa alguma coisa para a defesa de Matos Fernandes? Quer dizer, o Primeiro-Ministro Claro. é acidentalmente apanhado numa conversa com alguém que está sob escuta. Essa escuta
não deve ser destruída com fundamento que ela pode aproveitar à defesa de quem está a ser... Mas, quer dizer, perdeu-se o senso de todo. Estas conversas podem interessar à defesa de quem? Quando alguém está a desejar bom Natal ao outro. Ou Quer dizer, é uma combinar aí coisa um completamente... funeral ou qualquer coisa. Ou combinar. Quer dizer, o que é que isto é que, de facto, as próprias justificações que depois se dão para as teses jurídicas, para manterem Sim, estas coisas no completamente loucas. quentinho e as poderem libertar quando dá jeito, é de facto uma coisa tão disparatada, tão descabida, uma construção tão formalista, tão desligada do senso comum, que a gente pensa que esta gente ou é incompetente ou anda a distorcer a lei para poder usá-la como fundamento do exercício de um poder insidioso e altamente perigoso para o Estado de Direito. Deixa-me agarrar aí a deixa da incompetência para vos pedir um comentário a esta questão das escutas não transcritas que deixou um PSP e vários GNR suspeitos de escravizarem dezenas de imigrantes em liberdade. Eu não consigo perceber. Deixa-me... Quem é que faz a avaliação da questão do Conselho Superior do Ministério Público? Deixa-me fazer Como é que se avalia o trabalho dos procuradores? Pois, deixa-me fazer uma nota prévia. Eu fartei-me nestes dias de ouvir por pessoas até muitas vezes com cujas opiniões eu concordo a dizer uma coisa sistematicamente que é mentira. E eu quero dizê-la que há muita falta de meios no Ministério Público e nas polícias. Isto é mentira. Ou melhor, poderia haver mais. Nós somos um país mais rico. O investimento que é feito nas polícias e na Polícia Judiciária, nomeadamente, aliás, o diretor da Polícia Judiciária fala disso muitas vezes. Tiveram um aumento brutal de meios. O Ministério Público também teve. É mentira que faltem meios. Bem, eu só quero lembrar a ida daqueles 100 e tal agentes para a Madeira num avião militar. Sim, e a transcrição é a transcrição, software a para fazer a transcrição. Sim, esse formalismo eu também não percebo, mas enfim, eu dou de barato. Não quero saber. Quer dizer, o meu problema nesta questão é nunca há ninguém controla, ninguém fiscaliza a atividade do Ministério Público. Ninguém. O Conselho Superior do Ministério Público, já sabemos, é constituído, na sua maioria, por pessoas também dessa instituição. Portanto, não acontece nada a ninguém. Quer dizer, não é só neste caso. Eu quero ver quem é que vai responder. Isto deixa-me doido. Quem é que vai responder pelo golpe de Estado que foi feito neste país com a Operação Influência? Quem é que vai responder por isso? Quem é que vai responder quando finalmente se perceber que não há porra nenhuma? Já se percebeu. Pedro Cisa Vieira, sobre esta questão de quem é que fiscaliza a competência ou incompetência dos procuradores. Não, há duas coisas. Um é os tribunais fiscalizam desde logo porque se o inquérito é mal conduzido, se a acusação não assenta em provas, se as provas foram obtidas de forma ilegal ou, como aconteceu ou não se cumpriram determinadas formalidades processuais, o tribunal acaba por declarar a incompetência do Ministério Público ou absolver arguidos ou deixá-los ir em liberdade, não aplicando uma Não há interesse público mais séria. Não há consequências para quem fez mal o seu trabalho. Isto a esse nível. E por isso que eu digo que os tribunais, os magistrados judiciais, têm uma enorme responsabilidade a proteger os cidadãos das incompetências ou do uso perverso de meios por parte do Ministério Público. E é bom que o façam. A segunda forma, essa não tem... A primeira vai acontecendo muitas vezes. Se tu pensares a quantidade de vezes que os processos vão a tribunal e depois acabam por sair os arguidos absolvidos, em casos que tiveram até, ou então que as penas acabam por... Muita da prova acaba por não ser sustentada em tribunal... Quando constatas que os processos arrastam com prescrições, isso é os tribunais a declararem a incompetência do Ministério Público. A segunda coisa que devia acontecer era depois, ao nível da avaliação dos magistrados, da sua avaliação, quer para efeitos de carreira, quer para efeitos até de outras coisas. Mas vamos lá ver.
um magistrado que é mal avaliado não deve progredir na carreira. Mas o grande problema que nós temos é que muitas destas coisas que estamos a testemunhar estão a ser feitas por magistrados que estão no topo da carreira. Sim. É uma coisa extraordinária. E, portanto, a terceira coisa que podia acontecer era haver um outro juízo de competência de incompetência por parte da hierarquia e dizer assim, olha, o senhor de facto já está no cimo da carreira, eu não lhe posso dar um medíocre na avaliação para o senhor não ser promovido, porque o senhor não serve sequer para amanuense. Não posso fazer isso porque você já está no topo da carreira. Mas uma coisa eu posso fazer, que eu sou o seu superior hierárquico, eu não lhe vou dar mais trabalho, ou vou mandá-lo para a comarca da Alfândega da Fé, porque o senhor não dá para fazer mais do que andar a ver frutos de automóveis. Portanto, também podia haver isso. Portanto, neste momento, essas duas últimas parece que não há. Bom, Portanto, e nós... se calhar ficamos todos mais indefesos. E nós voltaremos, infelizmente, a este tema da justiça e das competências ou incompetências do Ministério Público. Damos um salto para as presidenciais, onde, aliás, vários candidatos mostraram também eles desagradavelmente surpreendidos com a divulgação destas escutas, mas vamos olhar para a sondagem do fim de semana do Expresso-SIC, Gouveia e Melo e Ventura a liderarem as intenções de voto, Mendes colado, Seguro fica muito longe, Coutinho Figueiredo vale muito menos do que pensava. Pedro Marcos Lopes. Não, há duas notas, há uma nota inicial. Esta sondagem é feita antes de terem iniciado os debates. Eu não... Agora uma outra nota é com voto em urna. Sim, é um ponto importante esse que dizes, porque normalmente acontece haver muito voto escondido, ainda havia voto escondido no Chega, e este permite que esse voto não tenha aparecido. Bom, eu não sou propriamente uma pessoa que acredite que os debates mudam grande coisa, sejam muito significativos. Mas, enfim, é preciso... Mas ainda há uma percentagem grande de indecisos. E é preciso, exatamente. E é só por isso que lhes dou alguma importância, porque os debates podem ter... Eu, por exemplo, acho que Catarina Martins conseguiu dar alguma visibilidade à sua candidatura depois do desempenho que teve com o André Ventura. Mas vamos à sondagem propriamente dita, os dados mais relevantes. O primeiro dado relevante que eu vejo é que André Ventura consegue atingir praticamente o seu eleitorado todo, o seu limite. Todas as pessoas que votaram no Chega, ou todas, neste caso está 87%, salvo erro, não é? Declaram que vão votar no candidato Ventura, e eu estou convencido que até vai aumentar, vai chegar próximo dos 100%, enfim, ou por aí. O que quer dizer que ele tem uma hipótese real de passar à segunda volta. A segunda nota tem a ver com nem António José Seguro, nem Marques Mendes atingem o seu eleitorado natural. 40 e tal, Seguro 40 e tal por cento, 42, salvo erro, e Marques Mendes 50%. Ser que 50% é muito mais do que 42, porque o AD tem um valor maior. Bom, isto faz com que mais uma vez se mostra que isto são candidatos, lamento dizê-lo outra vez, mas são muito próximos da segunda divisão, mas são o que há. O terceiro dado é o seguinte: cada vez me parece mais, e muitos dos debates, os debates também me confirmaram um bocadinho isso, que o Almirante Gouveia e Melo, neste momento, tem uma estratégia bastante bem definida, que é atacar o eleitorado centro-esquerda. Deve ter achado, as pessoas que pensam com ele, e ele próprio, que era ali que estava o segmento para agarrar, porque o resto já está relativamente fixado e para agarrar. Agora... É ali ao centro, não é? Desde o início que ele está aí, porque mas 50% que só vota, do PSD que só vota em Marcos Mendes também deixa muito voto mas livre, ele deve-se ter convencido que esse voto, uma parte que já tinha conquistado ali no centro-direita, e está a atacar esse ponto. Isto é o que me parece dar a sondagem. E, aliás, esta leitura é bastante... enfim, confirmada, na minha opinião, passa em modéstia,
por aquilo que António José Seguro teve a fazer nos debates durante esta semana. Começou a virar à esquerda Não, também. quer dizer, depois de ter cometido aquele erro que eu não sei se vai conseguir recuperar, de dizer que não era de esquerda nem de direita, o segundo depois... Não disse isso. Eu disse que não queria ser engavetado num campo qualquer. Paulo, isto vai dar quase ao mesmo, mas não é exatamente. exatamente. Isto é como é, não é? Em segundo lugar, porque deixou, enfim, crescer aquela sensação de que, e que é verdadeira, que os passistas o apoiam, e apoiam, não é? E pessoas relevantes apareceram da sua candidatura a defendê-lo nas televisões. Aliás, está a acontecer uma coisa, e portanto isso foi mau para António José Seguro, não sei se vai recuperar. Aliás, está a acontecer agora também uma coisa que é claramente coisa de comunicação e de campanhas negras, e que eu, enfim, não serei suspeito de ser apoiante de Gouveia Melo, longe disso. Aliás, acharia um mau sinal se ele fosse Presidente da República, mas acho inqualificável aquilo que se está a fazer, esta campanha que está a acontecer de colar Gouveia Melo a Sócrates. É qualquer coisa. Ele não sabe lidar com o assunto. Não, claro que sim, porque ele não sabe lidar com estas coisas, quer dizer, mas é uma campanha organizada. Claramente organizada com os mídias, com determinados mídias, com determinadas pessoas da comunicação social. Quer dizer, isto ainda vai acontecendo. Pedro Cisa Vieira, esta sondagem e o andamento das presidenciais, o que é que te ocorre dizer? Nós estamos a falar esta sondagem, tanto tempo. aquilo que também nos diz é que temos ainda, que no momento em que foi feita, ainda havia 22% de indecisos, o que significa que é muito difícil fazer a projeção de resultados, aliás o Expresso não o faz, e por outro lado que ainda muita coisa pode mudar. Eu estou mesmo convencido que os indecisos não são pessoas que estão à espera de ver os debates para mudar de ideias, mas são pessoas pura e simplesmente que perante o panorama ainda não sabem mesmo quem vão votar, independentemente do que se passa nos debates. E há muita gente assim. Essa é a primeira nota, portanto, também não faria daqui demasiadas inferências. Há, de facto, uma coisa curiosa, é que o Expresso depois a seguir publica uma sondagem sobre as intenções de voto para as legislativas. E aí há coisas curiosas, que é ver que, de facto, o universo do André Ventura como candidato presidencial, os resultados que tem de intenção direta de voto é praticamente a mesma que a intenção direta de voto neste momento no Chega. E, portanto, depois, quando é a intenção direta de voto no Chega, o Expresso depois faz uma projeção para os 25%. Portanto, o André Ventura, de facto, está ali a consolidar, de eleição para eleição, seu eleitorado e vai acrescentando novos eleitores, novos votos às eleições anteriores. Deixa-me só fazer um parênteses, Vieira, só para dar nota de que no eleitorado até aos 24 anos, portanto 18, 24, André Ventura tem sozinho 34%, todos os outros candidatos seguintes, e estou a incluir Marcos Mendes, António José Seguro, Gouveia Melo, Coutrinho Figueiredo, têm apenas 24. Todos juntos, 24, André Ventura sozinho, 34, no eleitorado mais jovem. Mas isso portanto, isso significa que, de facto, esse candidato consegue muito bem mobilizar o voto do eleitorado do partido Chega, que é originário. Depois, há um outro candidato que também tem praticamente o mesmo número de votos que aqueles que declaram que vão votar no seu partido, que é Coutrinho de Figueiredo. Ele ficou muito aborrecido com o resultado da sondagem, mas de facto a sondagem para as legislativas dá basicamente o mesmo número de eleitores a votarem na Iniciativa Liberal e no Coutrinho de Figueiredo. E depois há dois candidatos que estão muito abaixo da votação dos seus partidos. Um é Marcos Mendes e o outro é António José Seguro. E este é um problema, e aquilo que parece estar a acontecer é que o Almirante, afinal, está a constituir-se como candidato dos eleitores do PS e do PSD que estão menos alinhados com os seus partidos.
E portanto enfim, que são pessoas que não que acham, eu acho que aliás há uma possibilidade de nós dizermos que isto não é propriamente o resultado da sondagem para as presidenciais, não quer necessariamente dizer que os eleitores estejam a querer afastar os partidos, porque nas sondagens na sondagem para as legislativas, a AD tem praticamente o mesmo número de votos que teve nas últimas eleições legislativas. O PS sobe substancialmente. Parece que o efeito negativo de Pedro Nuno Santos já se está a dissipar. Portanto, o PS sobe muito substancialmente e o Chega sobe marginalmente. Portanto, aquilo que porventura está a acontecer nas presidenciais aos candidatos que são apoiados por PS e PSD, se calhar não é que os eleitores estão alinhados com esses partidos, mas que os candidatos são não muito se fracos. revende aqueles candidatos. Aqueles candidatos não conseguem mobilizar aqueles eleitores. E, portanto, há muitos eleitores deste campo político, PS e PSD, que estão aí para o lado do Almirante. E isto é uma coisa que nos deve fazer refletir. É verdade que, se nós pensarmos bem, e se pensarmos nos debates, o que é que ressalta destes 4 candidatos de que estamos a falar, que são os que verdadeiramente interessam? É que, de facto, há 2 que parecem espontâneos. Um que é o André Ventura, que parece espontâneo na sua brutalidade, na sua buçalidade, na sua falta de educação. Aquilo parece muito espontâneo. E o outro que parece espontâneo também é o Almirante, que até parece Nas suas desajeitado. fragilidades. A sua espontaneidade é a sua fragilidade. Quer dizer, é uma pessoa que está ali, que está manifestamente pouco à vontade, que não domina aquele jogo, que não sabe fazer debates, etc, etc. Mas soa autêntico. Pelo contrário, quando olhamos para Marcos Mendes e para António José Seguro, vemos candidatos que parecem de plástico. Marcos Mendes é uma máquina de debates, é uma máquina de comunicação, é um homem que está há muitos anos em frente às câmaras de televisão, teve toda a sua vida, desde pequenino, na política profissional, e portanto ele sabe exatamente o que está ali a fazer, e o discurso dele é muito trabalhado para procurar fazer o efeito. E as pessoas notam isso. E o outro é o António José Seguro, que de facto parece que está ali sempre com medo. Ele a falar parece que está sempre com medo de dizer ao que vem. E, portanto, estes candidatos, de facto, valem menos que os partidos que os apoiam, portanto, podemos ter, numa segunda volta, uma frente complicada, que é a frente do Ventura e a frente dos anti-Ventura. E é uma pena se nós não conseguirmos que, de facto, André Ventura fique de fora da segunda volta. Porque Deixa-me não perguntar. corresponde. Nós temos que acelerar. Deixa-me perguntar-te o voto útil. Achas que pode, até para isso, para tentar tirar Ventura da segunda volta, pode haver voto útil à esquerda e à direita, em Seguro e em Marcos Mendes? Para haver voto útil, para que os eleitores que neste momento apoiam outros candidatos possam apoiar Seguro ou Mendes e evitar a presença de Ventura na segunda volta, também é preciso que os candidatos façam o seu trabalho. Se os candidatos nem sequer conseguem mobilizar os eleitores dos seus partidos, então muito mais difícil se torna justificar que os outros candidatos desistam a favor deles ou que os eleitores que ainda manifestam alguma preferência vão ali atrás. Acho que é preciso que se comportem de outra maneira. Nós vamos deixar para a próxima semana a questão da Venezuela. Eu ainda queria, Pedro Marcos Lopes, passar pela nova liderança do Bloco de Esquerda. Como é que recuperam este eleitorado que perderam? Em que é que a candidatura presidencial de Catarina Martins pode ajudar a reforçar a nova liderança? Não me parece que vão recuperar. Eu acho que o Bloco de Esquerda, acho que o Zé Manuel Pureza, pessoa, aliás, que eu tenho muita estima, até pessoal, vai fazer um serviço, enfim, de encerramento do próprio partido. Ainda para mais vai ter outra pessoa no Parlamento que não ele, Fábio Figueiredo. Eu acho que o grande problema... Há um artigo de um fundador do Bloco de Esquerda, do Daniel Oliveira, esta semana, muito interessante, e que eu acho que resume bem o fenómeno do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda
Nasceu, cresceu com base num conjunto de bandeiras e acabou. Acabou como movimento. O que não acabou, e eu acho que isso faz sentido, é aquele espaço. Mas aquele espaço realmente precisa de outro tipo de abordagem. E este final, que não foi um final de repente, foi um final a 2 tempos, sobretudo, de afastamento e de eleger o centro-esquerda como seu maior inimigo, e depois, numa segunda fase, de uma excessiva, na minha opinião, radicalização, matou. E, portanto, este espaço vai ter de ser renovado, provavelmente com outras pessoas e, de certeza absoluta, com outro nome. Pedro Cisa Vieira, eu peço-te a ti que comentes um outro tema, porque estás na China, aí em Macau realizou-se o Congresso do Turismo, com um governante, um secretário de Estado, a admitir embaraço pelo que se passa nos aeroportos portugueses, ou seja, na fronteira pela qual entram muitos turistas. O turismo em Portugal é um caso típico de termos mais olhos que barriga? Não, na verdade não é, porque aquilo que se passou em matéria de atividade turística é que, de facto, houve uma mobilização do país para um objetivo que era um objetivo estratégico há muito tempo. Era não só aumentar o número de turistas, mas sobretudo ir buscá-los a outros mercados, conseguir que eles gastem mais dinheiro e que, portanto, o turismo seja menos baseado em quantidade, mas seja em qualidade. E o que aconteceu é que o turismo, de facto, fez o seu trabalho em promoção, em construção de novas ligações, desenvolvimento de novos mercados, qualificação da oferta, e atraiu muita gente, e isso tem um efeito positivo de dar a conhecer o país. Mas a verdade é que depois outras coisas têm que acontecer. E as outras coisas é que não estão a correr bem. A primeira é que, obviamente, já devíamos ter um outro aeroporto. Já devíamos ter há muito tempo, por todas as razões. Não apenas Por isso é que eu digo que é mais tem a ver olhos com que o barriga, turismo. não é? Nós não temos o Não, aeroporto. não é mais olhos que barriga. É uma coisa diferente. O país tem potencial em várias áreas. O país tem a oportunidade de transformar esse potencial em oportunidades de criar valor, de criar emprego, de criar riqueza em Portugal. E depois somos incapazes de fazer as outras coisas que depois têm que ir atrás. Isso é que é muito complexo. Aquilo que o secretário de Estado das Infraestruturas fez foi um reconhecimento, que até lhe ficou bem, de que o que se passa no aeroporto de Lisboa não é aceitável. E não é só por causa do turismo, vamos lá ver. Nós temos imensos cidadãos portugueses que vivem no resto do mundo e que precisam de chegar a Portugal para vir para ver a família, para vir em trabalho, para vir tratar dos seus assuntos e que também estão sujeitos a estas coisas. Um país como o nosso, que está a procurar crescer internacionalmente, aumentar as exportações, aceder a novos mercados, internacionalizar e atrair investimento estrangeiro, não pode tentar atrair investidores que depois, quando chegam cá, passam 4 horas no aeroporto. Estão 1 hora na fila dos autocarros para conseguirem desembarcar e depois ainda têm que passar pela fronteira, que é uma coisa absolutamente inaceitável. Portanto, é evidente que ficou bem ao Secretário de Estado reconhecer que isto não é aceitável, que isto prejudica Portugal, prejudica os portugueses, prejudica os cidadãos estrangeiros que nos visitam ou que aqui residem também. E de facto, a maneira como ele foi capaz de identificar os motivos por que isto sucede. Há uma mudança de um sistema de controle de fronteiras que é imposto pela União Europeia, mas que está a acontecer em todo o país. E depois, isso precisa de reforço de meios para controle fronteiriço. E este governo, que diz que está tão preocupado com o controle das fronteiras, não consegue assegurar que a PSP recrute em número suficiente os agentes necessários para fazer o controle fronteiriço. Não consegue que o sistema informático, que é do Serviço de Segurança Interna, a qual estão ligadas todas aquelas máquinas de controle automático, seja capaz de funcionar em tempo útil, com a agilidade que tenha que fazer. Não consegue assegurar que o canal de saída dos passageiros do aeroporto esteja suficiente, seja alargado, porque não consegue pôr funcionários da alfândega no novo canal que já está construído, mas que não pode funcionar por causa desse motivo. E, portanto, isto são demasiadas falhas de outras áreas que não têm nada a ver com o turismo, mas que infelizmente são reflexo de um país em que
parece que as instituições perderam a capacidade de responder às necessidades da população. E isto é extremamente perigoso. Isto é muito visível o que está a passar nos aeroportos portugueses. Mas é muito perigoso porque é sintomático de algo que está a descredibilizar profundamente o Estado. E, em segundo lugar, as pessoas começam a associar isso à própria descredibilização da democracia. Porque se o Estado não consegue entregar bom serviço, então as pessoas dizem, então vamos fazer outra coisa. E isto é muito mau. Eu espero que o reconhecimento por parte do Secretário de Estado é sincero, julgo que ele estará mesmo empenhado, mas infelizmente, quer dizer, é uma coisa que é profunda e não devia acontecer. Não devia acontecer. Isto são responsabilidades de outras entidades que parece que não percebem que existem para servir, para responder a necessidades. Para fecharmos o Bloco Central, como sempre, o Bloco Central de Interesses, o momento em que os comentadores residentes deste podcast fazem as suas sugestões culturais. Eu começo por ti, Pedro Cisa Vieira. O que é que propões para esta semana? Música para ouvir, livros para ler, exposições? O que é que vem daí? Eu proponho o seguinte. Eu vi uma exposição sobre, aqui em Macau, sobre a Rota da Seda. E a Rota da Seda é uma coisa fascinante e isso recordou-me que há relativamente pouco tempo li um livro, já há alguns anos, de um historiador inglês chamado Peter Frankopan, que se chama precisamente As Rotas da Seda. É um livro muito grande, mas que ilustra como ao longo da história, praticamente há 2500 anos, que há comércio entre o Médio Oriente, a Europa e a Ásia. E que, na verdade, a Ásia sempre ofereceu ao mundo o que o mundo queria, particularmente a China. E toda a história destas rotas da seda é uma forma como os europeus, os africanos, quiseram chegar às riquezas, à sofisticação, à tecnologia sofisticada que havia na China. Nós esquecemos disso durante os últimos 200 anos, mas agora a China está a voltar a ser a fábrica do mundo, a oferecer tecnologias e coisas sofisticadas. E, portanto, este tema das ligações entre o resto do mundo e a Ásia é um tema permanente, é um tema em que a geografia é constante e vale muito a pena perceber como a história e a geografia determinam tanta coisa que hoje em dia voltamos a viver. Muitos dos conflitos, muitas das agitações têm a ver com a recuperação pela China e pela Ásia do papel que historicamente sempre foi seu e que durante poucos séculos parecia estar a ser posto em causa pelo domínio tecnológico da Europa e depois dos Estados Unidos, mas que afinal a geografia e a história têm um peso muito grande. As Rotas da Seda vale a pena. Pedro Marcos Lopes, Pedro Cisa Vieira propõe para ler As Rotas da Seda, para conhecer melhor o Oriente e a China, e tu o que é que propões? Olha, eu proponho... E o nosso mundo. Eu proponho... A relação do Eu proponho do mundo. 3 coisinhas. O primeiro é um livrinho muito pequenino de para mim, um maior filósofo, cientista político e observador do mundo e das coisas e dos homens. Foi um homem que era português, mas que nasceu, salvo erro, na Holanda, que é o Bento Spinoza. O livro é um livro muito pequenino. O Bento Spinoza, Baruch Spinoza, Barak Spinoza, querem tudo assim, Barak, Bento, Baruch, querem tudo dizer a mesma coisa, abençoado. Spinoza, e o livro é um pequenino livro chamado O Breve Tratado sobre Deus, o Ser Humano e a Sua Felicidade. É um livro verdadeiramente extraordinário, luminoso, do homem provavelmente mais influente e que agora está a ser cada vez mais recuperado. Um pensador extraordinário, já disse, já o adjetivei o suficiente para dizer mais o que quer que seja. O segundo é um livro que me está a custar muito ler, porque é em francês. Eu leio mal em francês, perco muito tempo a ler em francês, mas eu não consegui esperar pela tradução e de facto é um livro extraordinário. É o Kolkhoz, o último livro do Emmanuel Carrère,
E é o livro que vem numa espécie de continuação A Minha Vida como uma novela russa, em que ele, nesse livro, Emmanuel Carrère falava... é um livro que é entre 2000 e 2002 da sua vida, mas onde ele fala muito sobre o avô dele. O avô dele era um russo que foi colaboracionista nazi em França. É um livro fantástico. E este agora é sobre a sua relação com a mãe, que também, obviamente, de sangue russo, sobre a mãe, sobre o tipo de relação que se tem com as mães, com aquela mãe concretamente, mas como é o Emmanuel Carrère a escrever, é muito mais do que isso. É um livro, reflexões sobre nós. E para música, para não dizer que não se falou de flores, é uma coisa nova. Nova é para mim, porque fui dar com ela, do indivíduo chamado Romeu Bairros, que é um açoriano que canta um novo estilo de música, se é que se pode dizer, que é algo entre o folclore açoriano e a música indie. E portanto eu achei aquilo muito engraçado. É um álbum muito engraçado e fica uma música que eu sugiro que se ouça, que se chama Jacinta. E com esta me fico. Música nova para ouvir, 3 livros para ler. Pedro Cisa Vieira, votos de um bom regresso a este lado do mundo, e a todos os que nos ouviram, uma boa semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.